Então, começando aqui o quarto bloco da nossa aula de hoje, eu vou falar sobre a atuação do Ministério Público no inquérito. A atuação institucional do Ministério Público no inquérito é uma atuação de fiscalização. Isso está tanto no artigo 129, nos incisos 8 e 9 da Constituição, especialmente o 8, como está no sistema estabelecido pelo Código de Processo Penal. Cabe ao Ministério Público receber os autos do inquérito, verificar se as investigações foram conduzidas de maneira adequada, verificar se a solicitação eventual de uma prorrogação do prazo de investigação, eventualmente feita pelo delegado de polícia, realmente precisa ser aceita, e, por fim, verificar se há necessidade do próprio Ministério Público requisitar, determinar a realização de algumas diligências. Por conta disso, é possível que a gente tente organizar as atitudes possíveis do Ministério Público em 4 pontos, por assim dizer. Então, o Ministério Público, ao receber os autos do inquérito policial, seja relatado, seja não relatado, mas com pedido de prorrogação de prazo, não interessa. Lembro que o Ministério Público não está vinculado aos pedidos do delegado de polícia. Então, o Ministério Público tem 4 possibilidades. Primeira possibilidade, entender que o inquérito já é suficiente, que ele já apresenta elementos suficientes de materialidade do crime, de autoria, de todas as circunstâncias que estabelecem o crime. Já existem esses elementos em termos de juízo de probabilidade, como nós falamos, e então ele vai oferecer a denúncia, ele vai propor a ação penal. Tá? Essa primeira possibilidade é uma possibilidade que nós não vamos tratar nas nossas aulas sobre investigação. É uma possibilidade que nós vamos trabalhar quando chegar o momento de trabalhar a ação penal, que será o nosso próximo tema de aula quando terminarmos a investigação. Segunda possibilidade é que o Ministério Público entenda que não estão presentes ainda os elementos para a propositura de uma ação penal, que ele entenda que não existe ainda informações suficientes sobre a materialidade do crime, né, sobre a autoria do crime, que ainda não está pronto, portanto, o inquérito, e por conta disso, ele autoriza, se foi pedido, uma prorrogação, um novo prazo para que o inquérito prossiga, ou ele próprio, ainda que o delegado não tenha pedido, ele determina, por sua própria conta, que o inquérito retorne para a delegacia e que tenha prosseguimento. E aí, obviamente, nesse caso, o Ministério Público deve requisitar as diligências investigativas que ele entenda que devam ser realizadas. Porque se o delegado de polícia, por exemplo, relatou o inquérito, encerrou o inquérito, mas o Ministério Público entende que não deveria ter relatado e que, portanto, deve prosseguir a investigação, é claro que o Ministério Público deve dizer como a investigação deve seguir, na medida em que, pelo juízo do delegado de polícia, a investigação está terminada. Então, quando o Ministério Público discorda do relatório do delegado e entende que deve prosseguir a investigação, ele deve dizer como. Então, ele deve requisitar as diligências. É claro que ele não precisa requisitar as diligências só quando ele discorda do relatório do delegado. Quando o próprio delegado, ao invés de relatar, pede prazo para continuar, o Ministério Público pode concordar com o delegado, que deve continuar a investigação, e pode incluir ali naquela prorrogação de investigação diligências que ele entenda que sejam cabíveis. Portanto, reorganizando aqui para deixar claro. Então, primeiro, o Ministério Público pode oferecer denúncia, propor ação penal.
Segundo, o Ministério Público pode prorrogar, né, o prazo do inquérito, seja a pedido do delegado ou mesmo por determinação dele, e pode requisitar diligências, novas diligências que não tenham sido realizadas pelo Ministério Público. Ele pode, terceira atitude possível, ele pode oferecer o acordo de não persecução penal. E agora prestem muita atenção, porque o acordo de não persecução penal ele não existia na legislação brasileira, tá? Até era feito acordo de não persecução penal, mas sem previsão legal. Havia sim uma previsão na resolução 181 de 2017 do Ministério Público, o que eu mesmo já falei aqui nas aulas anteriores, a meu ver, era inconstitucional, nesse ponto inconstitucional, porque não havia nenhuma previsão legal da possibilidade do Ministério Público realizar um acordo de não persecução, ou seja, um acordo em que o Ministério Público não vai propor uma ação penal contra uma pessoa que está apurada como autora de um crime diante de uma investigação, tá? Então, embora houvesse previsão na resolução do Ministério Público, não havia previsão legal, então, a meu ver, parece que era uma previsão absolutamente violadora do princípio da legalidade, mas agora ela está prevista no Código de Processo Penal, porque foi incluída pela Lei 13.964 de 2019. Tá? E nós vamos falar mais à frente sobre esse acordo, as regras desse acordo de não persecução penal. Tá? E a quarta atividade, atuação possível do Ministério Público, né, atitude possível do Ministério Público diante do inquérito policial é o pedido de arquivamento. O Ministério Público pode realizar o pedido de arquivamento do inquérito. Tá? Esse pedido de arquivamento é o que nós vamos tratar, portanto, no próximo bloco da aula.